A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos inscritos e não inscritos que acompanham esse canal Reino do Céu. Sou o irmão Irineu e estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra do nosso Deus, né? Eu quero desde já agradecer a todos que têm se inscrevido nesse canal, né? Que vem acompanhando os vídeos, né? Eu sou grato a vocês e peço que vocês comentem. Se vocês não concordarem, alguma coisa que vocês não gostarem, não entenderem, eu peço que vocês comentem, né? Eu espero que vocês se encontrem em paz e que vocês acompanhem mais esse vídeo, que você venha ser edificado. Se você tem sido edificado, meu irmão ou minha irmã, eu só te peço mesmo que você aperte aí esse joinha, né? Para que o YouTube divulgue para mais pessoas, né? Estamos aqui, irmãos, para fazer mais uma meditação da palavra, né? Nessa vez eu quero falar acerca das profecias que os judeus tinham elas nas mãos e que falava da vinda do Messias. Aí eu quero começar, irmãos, fazendo uma pergunta, né? Por que os judeus não reconheceram que Jesus era o Messias, né? Se as profecias elas apontavam, né? É uma pergunta, né? Por quê? Mas essa pergunta eu vou tentar falar algo sobre ela nesse vídeo, né? E eu quero citar algumas profecias, principalmente Zacarias, né? Que falava acerca da vinda do Messias, né? Para o seu povo, né? Por que que os judeus não aceitaram Jesus? Por que que eles conheciam tanto as Escrituras e não reconheceram que ele era o Messias? Será que você tem pensado acerca disso, né? Vamos aqui para o texto. Primeiro eu quero ler Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Né? Talvez não. Você conhece esse texto, se você tem lido as Escrituras, creio que todos aqui são pessoas que leem, pessoas que meditam, né? E têm interesse de cada vez mais aprender sobre a palavra, né? Eu quero ler esse texto aqui com vocês, depois eu quero ler alguns outros textos, outras profecias. E eu quero ler aqui para vocês, porque eu coloquei aqui, vai estar muito pequeno, algum comentário dos cristãos mais antigos, de algum cristão mais antigo, né? Vamos ao texto. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o rei, o teu rei, justo e salvador, humilde montado em jumento, no jumentinho cria de jumenta. Vamos logo fazer uma análise logo do primeiro verso, que é o 9, né? Gente, Jesus cumpriu isso aqui cabalmente. Por que que os judeus não olharam para aquela cena de Jesus entrando em Jerusalém e não aceitaram ele em seus corações, né? A parte, versículo 10, fala assim: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrate até as extremidades da terra. Vejam só, o meu entendimento acerca disso, né? Os judeus estavam no meio das nações, e todas as nações tinham um rei. E os judeus sempre foram oprimidos pelo rei, né? Pelos reis ímpios, as nações, né? Quando eles pensavam nos seus corações acerca do Messias, na mente deles seria um rei como os reis teriam as nações vizinhas, né?
O coração dos judeus, irmãos, esperava algo diferente com o que era a promessa de Deus, né? Eles não olharam para o versículo 9, não deram tanta atenção, né? Eu vou falar para você daqui a pouco se tem alguma coincidência com os nossos dias, né? Eles olhavam mais para o versículo 10, porque dizia que destruía os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra será destruído, né? E ele anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui está falando de guerra. Como eles eram oprimidos, e eles mesmo não entendiam por que eles eram oprimidos, né? É o que dá a parecer, porque a opressão que eles sofriam era o castigo de Deus sobre eles por conta que eles estavam desviados de Deus, né? Se desviaram de Deus, quebravam os mandamentos, né? Por isso que eles eram oprimidos pelas nações, né? Em vez dele clamar a Deus e aceitar o Messias que veio para eles, humilde, montado no jumento, né? Não. Eles não acreditaram porque eles davam mais atenção ao verso 10, né? Destruía os carros de Efraim, né? Ou seja, acabava com a guerra em Jerusalém, era o entendimento deles, né? A guerra sobre eles. Então, eles viam isso dessa forma. Ou seja, alguém que vier e destruir os nossos opressores, os reinos que nos oprimem, será esse o Messias, né? As Escrituras, ela também, Gênesis 49, 11, diz assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Sobre essa passagem aqui, daqui a pouco eu vou ler aqui um texto de Justino de Roma, muito bom. Eu estou lendo o livro dele, né? E, gente, muito bom. Para nós hoje, é muito bom conhecer o livro de Justino, né? Ele traz muitas revelações, ele explica várias profecias que achei muito interessante, os salmos, a lei, né? E todos os profetas. Muito lindo, irmãos, muito lindo, né? Mas vamos adiante. Aqui ele falava que ele amarraria o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva, né? Isso é uma revelação tremenda que já veio desde Moisés, irmão. Desde Moisés, né? Outro ponto, irmãos. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição, né? Olha, eu já falei um pouco sobre Zacarias 9, 9 e 10, né? O coração deles estavam, não que ele vinha num jumentinho, né? Não que ele vinha num jumentinho e entraria em Jerusalém, humilde, né? Mas que ele só enxergava a parte em que ele destruiria, acabava com a guerra e trazia paz às nações, né? Malaquias falava que tinha que vir o profeta Elias, sendo que o profeta Elias, né, se nós for vermos como muitas interpretações existem hoje, as interpretações de hoje também esperam Elias, né? Irmãos, literalmente, hoje as igrejas brasileiras, a maioria delas, espera o profeta Elias e Moisés. Eles acham que as duas testemunhas são esses dois profetas, né? Literalmente, sendo que não é. Como foi que veio o profeta Elias antes de Jesus? Nós sabemos que o profeta Elias veio, foi o espírito do profeta, né? A unção do profeta Elias que veio sobre João Batista, e Jesus nos afirmou isso, né? Se os judeus estivessem com o coração aberto,
Se os judeus verdadeiramente tivessem crido na palavra, né, e enxergasse o que os profetas escreveram como uma profecia ainda obscurecida, né, que não estava revelado, mas que ia ser revelado, então eles teriam entendido, né? Eles teriam entendido que o Messias que entrou no jumentinho verdadeiramente era o Messias, que o que os profetas falaram, que ele viria Elias, eles entenderiam que teria sido João Batista, né? E hoje eles já estariam crendo. Mas, irmãos, eles vão crer, né? Com certeza eles vão crer, porque as Escrituras falam que eles vão crer, né? Eu acho muito lindo quando Zacarias diz que naquele dia eles chorarão como um pai chora pelo seu primogênito, né? Isso é o dia que os remanescentes de Israel se converterão, a nação restante, né? Vai ser muito lindo, irmão, essa profecia no dia que acontecer, né? Fazendo essa comparação com os dias de hoje, né? Como eles obscureceram os corações e não entenderam as profecias, hoje é da mesma forma, irmão. Da mesma forma. Jesus, o Messias, ele veio para os judeus e os judeus não receberam porque eles não queriam obedecer às Escrituras. Antes eles pegavam as Escrituras e queriam fazer segundo o que era o desejo do coração deles, né? Era ser tirado da opressão. Mas eles não queriam um rei que viesse no jumentinho. Talvez o pensamento deles fosse um rei que viesse sobre um cavalo branco, né, com um exército muito grande e venceria todos os que oprimiam eles, né? Por conta que as Escrituras não é de particular interpretação, mas as Escrituras elas têm que interpretar ela mesma, interpreta ela mesma, né? É Deus que tem a interpretação das Escrituras. Se nós formos interpretarmos hoje como eles fizeram, nós também não entenderemos como Jesus vem. Nós sabemos que o engano tem se implantado sobre a terra e as pessoas têm visto a vinda de Jesus secretamente, né, aprendido de uma forma diferente que as Escrituras não diz. Então, quando Jesus vier, irmãos, eles também não vão entender os de hoje, né? Se os judeus não entenderam, hoje também não entenderá como é que Jesus vai voltar, porque as Escrituras estão bem claras como que será a volta de Jesus e o arrebatamento, né? Já afirmaram várias doutrinas, tiraram o arrebatamento da vinda, botaram o arrebatamento antes e fizeram a vinda dividir em duas, né? Fizeram uma salada na interpretação da volta de Jesus, né? É isso que a gente sabe, né? Então, irmãos, dificilmente se compreenderá eu digo a igreja que infiel, os que não estão vivendo piamente as Escrituras, estão acreditando em fábula, né? Não vão entender, né? E por conta disso muitos vão se corromper, assim como foi os judeus, né? Por falta de sinceridade com as Escrituras, né? Pegar as Escrituras e interpretar conforme seja o seu desejo, né? As pessoas vão ser enganadas, que é o que está acontecendo hoje, né? Acerca do que falou Justino, de Roma, aqui a interpretação não vai dar para vocês ler aí, talvez. Eu vou tentar ler aqui para vocês, né? Ele diz assim, ó: significando que sofrerá para lavar com seu sangue aqueles que acreditariam nele. Com efeito, o que o Espírito Divino chamado pelo profeta de sua roupa, são os homens que crerem nele, né? O Espírito Divino chama pelo profeta sua roupa, são os homens que creem nele, nos quais habita a semente que procede de Deus, e que o verbo, e fala-se também do sangue da uva, para dar a entender que aquele que havia de aparecer teria certamente sangue, mas não de sêmen humano, e sim de virtude divina. Ou seja, o Justino vai falar aqui, interpretando lá a profecia de Gênesis 49:11, né, que
a uva simboliza que era o sangue de Jesus Cristo, porque um homem não pode fazer uma uva, né? Um homem não pode fazer a uva, porque foi Deus que criou todas as plantas, né? Assim também o sangue dele seria semelhante à uva, né? A sangue de uva, a vinho, né? E certamente não viria de homem, né? Com efeito, as roupas, significando que sofreria para lavar com seu sangue aqueles que acreditariam nele, com efeito que o Espírito Divino chama pelo profeta, sua roupa são os homens, ou seja, as roupas que ele lava, que ele lavou, significa os homens que creram nele, né? Significa os homens que creram nele. Eu acho tremendo aqui essa interpretação desse cristão, né? Que estava fresquinho ali depois dos apóstolos, né? Muito interessante, irmão, muito bom essa interpretação. Até eu nem conhecia essa profecia de Moisés, né? De Gênesis 49 e 11, né? Pois é, aqui ele está interpretando o Gênesis 49 e 11. Aqui, ele vai falar acerca, portanto, se queres ouvir o meu conselho, o que ele escreveu aqui foi a resposta, foi um judeu falando com ele, né? Falando com ele que os judeus queriam dizer aqui era que ele tinha que cumprir ali o que ele ia dizer para ele, Justino, né? Porque o que ele tinha crido era em vão, tinha crido em homem, né? Então ele vai dizer assim, ó. Portanto, se queres ouvir o meu conselho, ou seja, os judeus dizendo para o Justino, se queres ouvir o meu conselho, pois eu te considero meu amigo. Eu te considero meu amigo. Primeiro faz-te circuncidar e depois observa, segundo o nosso costume. O sábado, as festas, as luas novas de Deus, cumprindo tudo o que está escrito na lei. Talvez possa, então, alcançar misericórdia da parte de Deus. Quanto a Cristo, ou Messias, se ele nasceu e está em algum lugar, é desconhecido, né? Ele falou que naquele tempo, se Jesus nasceu e estava em algum lugar, por eles era desconhecido, porque eles não reconheceram o que veio, né? E nem ele próprio conhece a si mesmo, e não terá nenhum poder, até que venha Elias para ungí-lo e manifestá-lo a todos. Quanto a vós, porém, dando ouvido à voz vã, fabricais para vós mesmo um Cristo, e por sua causa estáis agora perecendo sem objetivo nenhum. Ou seja, exortou aqui Justino, porque Justino estava acreditando num homem que não era o Cristo, né? Ou seja, aquele que foi morto lá em Jerusalém, né? O Cristo que nós verdadeiramente nós acreditamos. Ele disse, vocês viram aqui que ele disse que o Messias que eles esperam, naquele tempo ele estava dizendo que ainda não tinha aparecido, se talvez tivesse aparecido, não tinha se manifestado ainda, porque o sinal que eles tinham, de mais concreto, um deles, né, era que tinha que vir o Elias, né? Ou seja, ele pode até estar por aí, mas o Elias ainda não veio para ungir ele. Então, se o Elias não veio, eles esperavam o Elias literalmente, né? Sendo que já veio o Elias, já veio o Messias, né? E até agora eles estão com entendimento obscurecido, né? Ou seja, eles queriam um rei que viesse e tirasse toda a guerra deles, vencesse toda a guerra por eles. E no caso das duas profecias aqui, que eu estou falando aqui nesse vídeo, eles esperavam que viesse literalmente o Elias, né? Não é da mesma forma que hoje, né? Hoje, muitos também acham que Elias tem que vir, né? Só que Elias virá. Não literalmente, mas virá na representação das duas testemunhas, uma delas, né? Que não é Elias um profeta, só um profeta Elias literalmente, né? Sabemos que quem tem estudado aí o estudo das duas testemunhas tem entendido o que significa duas testemunhas, né? Pois então, irmão, é por falta de compreensão
que as pessoas estão se enganando, né? Pois quando Jesus voltar, essa mesma igreja que hoje se diz que conhece, que estão ensinando erroneamente, vão também ser enganados, não vão reconhecer verdadeiramente, assim como os judeus não creram, né? Mas eu quero agradecer porque tem ainda muitos servos de Deus que estão pregando a verdade, né? Tá surgindo agora, né, irmão? Tá surgindo aí uma geração de crentes, principalmente pessoas jovens, né? Eu me alegro muito com isso. Não aqui na minha cidade, mas, né, em muitas cidades. Por enquanto estamos pela internet e muito em breve eu acredito que esse corpo começar a se unirá fisicamente, né? Então eu acredito que já seja, né, motivo de alegria para todos nós, né? Que você venha meditar nessas palavras, que você venha compartilhar, né, se você venha a gostar. E eu quero encerrando por aqui, né? Que Deus abençoe vocês e fique na paz do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Fique na paz.